Olá, eu sou a Grace. Eu sou a Rafaela. Nós estamos aqui para apresentar então um seminário para vocês, o exercício de docência da disciplina, e o nosso tema é disciplina em disciplina com um olhar sócio-histórico sobre a relação professor-estudante. Então, os objetivos do nosso plano de aula é resgatar historicamente a relação professor-estudante, identificar como se dá essa relação professor-estudante e também identificar os aspectos da disciplina em disciplina e na relação professor-estudante, né? E debater essa relação professor-estudante sob o enfoque da prática docente a partir da observação in loco e socialização. Para então começarmos a falar sobre a relação disciplina em disciplina, a gente buscou aportes teóricos, né? Navarro e Silva nos diz que no relacionamento professor-estudante há troca de experiências e de conhecimentos, no qual o professor, estando no lugar de que deve ensinar, de transmitir conhecimentos, também aprende com a realidade de cada aluno, e o aluno, no lugar de quem recebe ensinamentos, também ensina e aprende mesmo sem intencionalidade. Porém, o que se percebe, o que ouvimos e vemos há algum tempo já na nossa convivência em relação ao professor, escola, relação professor-estudante, é que ao longo dos tempos, que vem se agravando, que os princípios motivados pelos professores é a indisciplina e a falta dos limites dos alunos. A indisciplina, então, é o que está dificultando essa relação professor-estudante. Isso é o que o professor nos diz. Já voltando-se para o aluno, eles reclamam das aulas monótonas, dificuldades em compreender os conteúdos e a sua real utilidade ao longo da sua vida. Toda a relação humana, então, voltando a falar em relação humana, se apresenta de maneira complexa. No entanto, são peças fundamentais na construção do comportamento pessoal e profissional de cada indivíduo. Nesse sentido, a análise da relação envolvendo professor e estudante requer um resgate histórico, que nos permite compreender a caminhada que envolve as interações entre ambos. Direcionando então o nosso olhar para o início do século, percebemos que o espaço escolar é regrado em todas as suas instâncias, como comenta Aquino. A estrutura e o funcionamento escolar de então espelhavam a um quartel, a uma caserna. E o professor não era só aquele que sabia mais, mas que podia mais porque estava mais próximo da lei, afiliado a ela. Sua função precípua, então, passa a ser a de modelar moralmente os alunos. Mediante, então, a evolução da educação, os direitos e deveres, ao longo do tempo e dos anos, com a vinda da democracia, os direitos iguais, direitos e deveres de todos, então, os direitos e deveres passam a atingir todas as esferas da escola, A escola e todas as esferas dentro da escola, sendo que todos participam das decisões. Surge um novo sujeito sócio-histórico, que vem para a escola. Esse novo sujeito sócio-histórico acaba vindo para a escola também, Porém, a escola não consegue acompanhar todas essas inovações, deixando de considerar as influências sócio-históricas que estão por trás de todas essas evoluções. A escola, então, não consegue perceber o aluno como um ser único, inserido no espaço e tempo inserido num espaço e num tempo, com particularidades que os diferenciam entre si e que essas diferenças vão influenciar no processo de ensino e aprendizagem, bem como na relação professor-estudante. Partindo então dessas observações históricas, devemos repensar a disciplina muito além daquele aluno problema, que geralmente vem de uma associação socio-histórica bem definida de uma parcela da sociedade quase totalmente excluída. Seria ele o único culpado pela indisciplina que ronda nossas salas de aula e nosso espaço escolar? Ou talvez uma parcela da culpa está na organização desse espaço, que não está levando em consideração esse novo indivíduo que vem para uma velha escola enraizada em heranças ultrapassadas? Como podemos perceber nas palavras de Aquino, Quais os significados, então, poderíamos subtrair dos fenômenos que rondam esta nova escola, incluída aí a indisciplina?
Ela pode estar indicando o impacto do ingresso de um novo sujeito histórico, com outras demandas e valores, numa ordem arcaica e despreparada para absorver-o plenamente? Nesse sentido, a gênese da indisciplina não residiria na figura do aluno, mas na rejeição operada por esta escola incapaz de administrar as novas formas de existência social concreta, personificadas nas transformações do perfil e sua clientela. Não deveria ser esse, então, um momento de novas discussões e quebras de barreiras impostas no início do século? Como uma escola renovada que busca diversidade do dia a dia com novas possibilidades de aprendizado e crescimento. Mas a instituição escolar e seus recursos não são por si só suficientes, né? Não podemos pensar que a solução do problema seria somente a escola e os que são envolvidos com a construção dela. Que significaria então a disciplina dos seus estudantes, pois antes de convívio no espaço escolar, sabemos que eles possuem vivências familiares, sendo então a família responsável pelo desenvolvimento no estudante de práticas de boa convivência, tais como respeito, responsabilidade, limites, cooperação e reconhecimento da autoridade apresentada na sala de aula pela figura do professor, como afirma Aquino. A estruturação escolar não poderá ser pensada apartada da familiar. Em verdade, são elas as duas instituições responsáveis pelo que se denomina educação no sentido amplo. Só que o processo educacional depende da articulação dos dois âmbitos institucionais que não se justapõem. Antes, são dimensões que, na melhor das hipóteses, complementam-se, articulando-se, né? Então, não é somente a escola também a responsável ou que deve partir somente da escola essa tentativa de melhorar a disciplina, mas é a escola com a família, né? Mutuamente. Como resolver então a questão da disciplina, assegurando um bom relacionamento no convívio dos principais protagonistas dessa história, o professor e o estudante, desenvolvendo suas reais funções, que são o desenvolvimento intelectual e a formação de cidadãos plenos? Uma das possíveis saídas pode ser, parafraseando Aquino, mudar a maneira como nos posicionamos perante o outro, no caso, o estudante, focando nossos esforços nas práticas de ensino que visam o desenvolvimento pleno do aluno, buscando o desenvolvimento do ser humano em sua integridade. Assim, também devemos ter em mente que o processo de aprendizagem e busca de conhecimento não requer um aluno calado e quieto, mas sim participativo, questionador, não a mera aceitação do que lhe é imposto. Concluímos então que a instituição escolar, o professor e a família devem construir laços que se interligam, buscando o professor por meio da instigação do conhecimento, desenvolvendo possibilidades e se reinventando a cada nova turma, a cada novo aluno. Buscar práticas de aprendizagem que levem os estudantes a questionar, reelaborar os novos conhecimentos, participando ativamente na sala de aula, ou seja, transformando a desordem e a indisciplina. Como cita Aquino, o barulho, a agitação, a movimentação passam a ser catalisadores do ato de conhecer, de tal sorte que a disciplina pode se tornar, paradoxalmente, um estruturado em torno de determinadas ideias, conceitos e proposições formais. Então, para nós discutirmos essa temática, usaremos de aula expositiva, dialogada, sempre com a ajuda de slides, leituras referentes à temática, debates, observação em loco, com visita a escolas e entrevistas, além de uma socialização através de seminário. Então, como é que se dará a relação entre teoria e da campo? Para estabelecer um contraponto entre a teoria e a prática, sugerimos uma observação em loco, onde seja possível verificar a relação entre professor e estudante na prática. Para isso, pode ser feita uma visita na escola localizada na comunidade onde situa-se o polo, que é a Escola de Educação Básica Coronel Ernesto Bertasso. A observação ocorre em turmas de ensino fundamental que tem como objetivo verificar como se dá a interação professor-aluno
Para tanto, é necessário que se contextualize a escola e sua comunidade, além de uma leitura atenta ao documento que norteia essas atividades, que é o PPP. O PPP da escola é uma construção coletiva que norteia o trabalho escolar e contempla todos os projetos, normas para a organização da escola. As normas para os alunos, os conteúdos, os conceitos a serem trabalhados, as disciplinas, tudo embasado na proposta curricular de Santa Catarina e nos parâmetros curriculares nacionais. Assim, o PPP é revisado a todo início de ano, realizando-se as adaptações necessárias. No PPP da referida escola, então, a disciplina é vista como casos a serem relatados aos pais, porque a escola entende que a família é parte integrante do processo formativo do aluno e, por esse motivo, todas as ações relacionadas em disciplina são retratadas aos pais. Entendemos, então, assim, como a escola, que a afetividade, o diálogo e uma boa relação entre aluno e professor poderá estabelecer a autoridade necessária para efetivar as práticas docentes do professor, mantendo assim a disciplina dos alunos, bem como o respeito. Sendo assim, como forma de coletar dados para as discussões, os acadêmicos poderão, durante a visita, entrevistar os professores com o intuito de identificar sua opinião referente à temática professor-estudante, a relação professor-estudante. Para tanto, algumas questões poderão ser utilizadas para nortear esse trabalho. Número 1. Em sua sala de aula, ocorre indisciplina? É possível identificar em que circunstâncias? Como o senhor, a senhora, vê a afetividade quando falamos na relação professor-estudante? 3. E a autoridade, respeito, influencia a relação professor-estudante? Em sua opinião, qual a principal ferramenta contra a disciplina em sala de aula? Essas questões são questões que poderão nortear a pesquisa, a observação do aluno, para que a gente possa perceber como se dá a relação professor-aluno com relação à disciplina em sala de aula. Tudo isso depois pode ser trazido para a socialização que acontecerá em sala de aula com todos os acadêmicos em um seminário. Esse seminário será um momento de reflexão e debate sobre as experiências vivenciadas nas escolas. Para essa pesquisa, então, para esse trabalho, poderemos usar os textos de Aquino, em Disciplina na Escola, Alternativas, Teorias e Práticas, Paulo Freire com a Pedagogia da Autonomia e Navarro com o texto A Relação Professor-Aluno no Processo de Ensino-Aprendizagem. Além, é claro, de um estudo atento ao projeto político-pedagógico da escola. Era isso.